o resto da sessão, como eu acompanharei também, mas ele dar-vos as boas-vindas um pouco mais tarde. Bem-vindos todos. Creio que a primeira sessão este ano, não é, doutora Alcina? Sim, A primeira primeira sessão. conferência, portanto, é um formato ligeiramente... O formato é igual, digamos assim, a responsabilidade aqui na casa aqui é ligeiramente diferente. E é interessante começarmos este trabalho por vos apresentar, creio que a segunda será próxima desta, daqui a uns dias, começar por apresentar um trabalho, olha, afinal já temos o Dr. Golão, um trabalho que é a sequência dos processos de avaliação ou de investigação que vamos fazendo nas várias populações. Fazemos a investigação ou a avaliação do que se passa na população em geral, na população escolar, depois na população prisional, nos centros educativos. Daqui a uns dias apresentar-vos-emos ou será apresentado o livro do estudo na população universitária. Portanto, com isto vamos conseguindo ter uma abordagem sistematizada ou sistemática das várias áreas e das várias populações, e isso vai nos dando, digamos assim, informação mais, digamos, precisa daquilo que é a problemática. É verdade que quando nós olhamos para cada uma destas, ou para cada um destes estudos, nós podemos dizer que a problemática do consumo de substâncias ilícitas, de acordo com estes estudos, parece que estar contida e até com ganhos, ou com redução das percentagens das prevalências. Contudo, não é essa a nossa percepção. Falta-nos perceber de uma maneira mais precisa o que se passa na rua, digamos assim, naquilo que é toda a intervenção em redução de riscos e minimização de danos, para termos uma imagem mais precisa dessa problemática, desses consumos em relação a estas substâncias. Por outro lado, também temos a percepção do aumento dos consumos de bebidas alcoólicas e das questões relacionadas com o jogo. É interessante irmos vendo essa evolução, enfim, também nos serve de base para aquilo que é o trabalho do ICAD enquanto estrutura, agora, digamos, com uma responsabilidade nacional e com uma responsabilidade sobre toda a intervenção, desde o ambulatório ao internamento, prevenção, redução de riscos e minimização de danos, tratamento, reinserção, enfim, a responsabilidade sobre tudo isto. O perceber o que se passa neste grupo restrito de jovens é extremamente importante para perceber o que é que temos que fazer ou o que é que não fizemos numa prevenção ou universal, ou na intervenção escolar, ou onde quer que seja. E por isso, enfim, não sei se o Dr. Golão se ainda quer dizer alguma coisa, mas agradecer muito às preletoras, à moderadora, à equipa que vai manter estas conferências ICAD no âmbito da comunicação, informação e comunicação, e os votos dos maiores sucessos para a equipa e para cada uma de vós que eu vejo e para todos aqueles que nos acompanham por vídeo nesta videoconferência. Muito obrigado, bom trabalho. Dr. Golão, não sei se quer dizer ainda alguma coisa. Doutora Alcina, se me permite passar a palavra ao chefe, isto é assim. Um abraço. Um abraço, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Não sei se me ouvem. Baixinho, Sim, mas sim. parece que Baixinho, sim. mas sim. Baixinho. Tá baixinho o som. E agora? Calhar sou eu. Mas sim, estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Sim. Bom, eu peço desculpa deste atraso. Isto pedia-me aqui uma password e eu não descobria qual era. Por isso pedi ao Dr. Manuel Cardoso para ir avançando nas boas-vindas e a mim
compete-me reiterar essas boas-vindas e os agradecimentos aos preletores, aos realizadores desta videoconferência. Aquilo que pretendia dizer-vos tem muito a ver com o que já foi dito pelo Dr. Manuel Cardoso, por isso não vale muito a pena repetir. De qualquer forma, esta é uma área que nos interessa desenvolver o conhecimento, como em todas as outras em que intervimos. Portanto, aquilo que é o esforço que vamos fazendo é de conhecer cada vez melhor a realidade sobre a qual pretendemos intervir e, por isso, a vossa participação nesta videoconferência é extremamente útil. Portanto, vamos tentar perceber melhor quem são os jovens internados nos centros educativos, quais os problemas que apresentam, os medos, as expectativas, como prevenir os comportamentos aditivos nos jovens internados nos centros educativos, antes do internamento, precocemente e depois do internamento. Onde está a intervenção precoce? O que está a falhar na intervenção e acompanhamento das famílias com crianças e jovens com comportamentos aditivos e dependências e o que é que está a resultar? Pronto, é uma reflexão que penso que poderá ser muito produtiva e por isso agradeço mais uma vez a todos os participantes e não quero consumir mais tempo. Alcina, por favor, siga e Então, obrigado e mais uma vez as minhas desculpas. Cumprimentos a todos os que estão aqui no painel e a todos os que estão a assistir à distância. 253 pessoas. É muito interessante que este tema suscite tanto interesse. Portanto, Alcina, força. Obrigado. Obrigada pelas suas palavras e pelo incentivo também da direção para continuarmos a desenvolver esta iniciativa das videoconferências ICAD. Eu começo por me apresentar, sou Alcina Correia, diretora do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação e também coordenadora da produção destas videoconferências. Esta videoconferência, o CAD e Justiça Juvenil, portanto, comportamentos aditivos e justiça juvenil, jovens internados nos centros educativos, é conforme o Dr. Manuel Cardoso também já referiu, a primeira videoconferência de 2025 e que surge na sequência da recente publicação dos resultados do estudo implementado por investigadoras do ICAD, nos centros educativos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, desenvolvidos em estreita articulação com o Departamento de Justiça Juvenil e com os diretores e profissionais dos centros educativos, a quem agradeço, em nome do ICAD, também toda a disponibilidade e interesse em articular connosco no desenvolvimento deste estudo. Obrigada também aos jovens internados nos centros educativos que participaram neste estudo. Também, como o Dr. Golonta já referiu, estes estudos servem, e o Dr. Manuel Cardoso também, servem sobretudo para nós refletirmos sobre a realidade e conhecermos melhor a realidade e as características desta população em particular e percebermos como é que melhor podemos intervir, perspectivando, obviamente, estratégias de atuação em articulação com os profissionais dos serviços que dão resposta e que estão nos centros educativos ou fora dos centros educativos a dar resposta às necessidades deste grupo populacional. Portanto, agradeço em nome do ICAD à Ludmila Carapinha, à Ana Teresa Ramires, Carla Frazão, Rita Pereira, por terem generosamente aceitado este desafio, também à Irene Reis, que vai moderar esta videoconferência e eu estarei aqui também para apoiar, caso seja necessário. Como já perceberam, os microfones e as câmaras estão desligadas, as perguntas deverão ser colocadas no final das apresentações no bate-papo. E vamos dar a possibilidade, caso desejem, colocarem questões de viva voz até um limite de 5 intervenções. Quem o desejar fazer pode acionar o ícone da mãozinha que está no ecrã do lado direito e na sequência disso, depois quando chegar a sua vez, o microfone será aberto e terá a oportunidade de apresentar oralmente a questão ou o comentário. Vou então passar a palavra à doutora Irene Reis, minha colega aqui no ICAD, licenciada em Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e pós-graduada em Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo pela Escola Superior de Educação de São João de Deus.
2005 a 2017 exerceu funções na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Montijo, como representante do município. De 2017 até à presente data, exerce funções na Unidade de Referência e Cuidados Integrados do ICAD, acompanhando e monitorizando a intervenção realizada nas comunidades terapêuticas, com contratos de convenção. Acompanha também projetos no âmbito do PORIO, Programa Operacional de Respostas Integradas, e integra o grupo de trabalho dinamizado pelo ICAD, Rede de Referenciação, Articulação para Crianças e Jovens com comportamentos aditivos e dependências e em processo de proteção, de promoção e proteção. Doutora Irene Reis, obrigada por ter aceitado também este convite para moderar esta mesa e passo-lhe desde já a palavra. Olá, muito bom dia a todas e a todos. Espero que me consigam ouvir bem. Bem, é um gosto estar aqui hoje convosco e a fazer parte desta videoconferência, que é um tema que encerra inúmeros desafios, e por isso temos aqui hoje estas quatro pessoas que conseguirão, parece-me, dar aqui alguns aportes sobre uma área que é muito abrangente, tem imensos temas que se tocam uns aos outros e eu gostava, antes de mais, de apresentar as nossas oradoras de hoje. Começo por apresentar a doutora Ludmila Carapinha, que é psicóloga, investigadora no ICAD, e foi um dos elementos que elaborou este estudo e o conduziu, que será a primeira pessoa a falar. Em seguida teremos a doutora Ana Teresa Ramírez, que é psicóloga clínica e forense, é psicoterapeuta, e o seu percurso profissional está ligado à reinserção social de jovens com comportamentos desviantes, presta assessoria técnica aos tribunais no âmbito de processos penais e processos tutelares educativos, faz parte de várias equipas dentro da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e trabalha em articulação com várias universidades no sentido de desenvolver e implementar projetos de modificação de comportamento criminal e prevenção da reincidência. É psicóloga clínica no Centro Educativo da Bela Vista. Em seguida teremos a doutora Carla Frazão, assistente social, trabalha na área dos comportamentos aditivos e dependências desde 1996, trabalha maioritariamente na área da prevenção, mais especificamente na implementação de projetos de desenvolvimento de competências sociais e de vida. Atualmente acumula funções como assistente social no Centro de Respostas Integradas de Lisboa Ocidental, no atendimento de adultos e jovens e as suas famílias, e também na área da prevenção na Unidade Central do ICAD. Por fim, temos a doutora Rita Pereira, que desenvolve a sua atividade no âmbito do Sistema de Promoção e Proteção com crianças e jovens e famílias, assim como adultos, em contexto de redução de riscos e minimização de danos e reinserção social. A doutora Rita é mestre em Psicologia Legal, psicopedagoga, terapeuta familiar e sistémica, psicoterapeuta familiar de casal e individual. Realizou gestão de processos de promoção e proteção na CPCJ de Montijo e, na atualidade, integra a modalidade alargada da CPCJ do Montijo e de Alcochete em representação da Abrigo. Agradeço a todas esta vossa participação aqui hoje. Será um gosto poder também ouvir-vos e poder aqui participar nesta videoconferência. Recordo que, como o tempo não é muito extenso, vou-vos pedir que façam as vossas apresentações num espaço de 10 minutos, no limite de 15, para depois, como a doutora Alcina disse, termos aqui alguma hipótese de acrescentar também alguns contributos de todos os participantes que queiram, ou através do chat, ou então através desta modalidade de poderem oralmente colocar alguma questão a algum dos oradores, através aqui de sinalizar com a mão. E portanto, sem mais demoras, gostava só e muito rapidamente, depois de ter visto o estudo e de ter lido o estudo, muito interessante, muito completo, há aqui um aspecto que eu não posso deixar de assinalar, que é esta questão de que o principal motivo destes jovens para consumirem drogas é esquecer problemas.
E eu fiquei assim, confesso-vos, a pensar na dimensão que isto tem, porque parece simples, mas isto eu acho que já diz tudo, não é? Estes jovens têm percursos de vida com inúmeros desafios, com inúmeras dificuldades e, portanto, temos aqui uma função do esquecer problemas que parece-me que é de ressalvar. Nós temos aqui uma abordagem, estes jovens, quando integram os centros educativos, já tiveram percursos em que foram intervencionados por mais do que um serviço ou organização e, portanto, parece-me que hoje, se conseguirmos aqui ter um caminho para que todos estes contributos na vida destes jovens consigam produzir os melhores efeitos possíveis, eu acho que é um ganho, uma mais-valia. Por isso, e sem demoras, passo a palavra à Ludmila, que vai aqui iniciar esta videoconferência. Muito obrigada a todos e que seja uma hora e meia muito bem passada. Obrigada. Ludmila. Obrigada, Irene. Bom dia a todos e a todas, ouvem-me bem? Sim? Pronto. Então, caros colegas de mesa, estimados participantes, a minha função aqui hoje nesta videoconferência é apresentar precisamente os principais resultados do estudo, não é, que já foi mencionado. Foi um estudo que nós aplicámos em 2023, a replicar um que tínhamos feito anteriormente em 2015, no âmbito do qual aplicámos um questionário a todos os jovens internados em centros educativos e realizámos também algumas entrevistas. Portanto, o que eu vou apresentar hoje circunscreve-se aos resultados deste estudo e é a partir daqui que advém o meu conhecimento que poderei partilhar. Optei por fazer uma apresentação de uma forma mais livre, porque, como a Irene referiu, o estudo encontra-se no site do ICAD, lá podem encontrar toda a informação de forma muito detalhada e minuciosa, e portanto eu vou-me circunscrever aqui aos pontos essenciais e que me pareceram relevantes para esta videoconferência, em torno de 5 questões fundamentais. Mas antes disso, eu penso que creio que já houve aqui uma boa introdução relativamente ao que são estes jovens internados nos centros educativos, mas apenas para enquadrar a informação que vou apresentar. Portanto, os jovens que participaram neste estudo tinham idades compreendidas entre os 12 e os 21 anos e, portanto, têm como aspecto comum, entre outros, o de, entre os 12 e os 16 anos, terem cometido atos qualificáveis na lei como crime, a partir dos quais foram sujeitos a processo judicial e a uma decisão do Tribunal por medida de internamento em centro educativo, que é a medida mais extrema no contexto da justiça juvenil. E, portanto, dito isto, a primeira questão a colocar, parece-me, é em que medida é que estes jovens diferem dos jovens em geral, da mesma idade, quanto aos consumos de substâncias psicoativas. Então, desde logo, o que nós verificamos é que, em termos de consumo recente, há uma maior proporção de jovens a declarar consumo recente de bebidas alcoólicas, cerca de 80%, para 66% nos jovens do ensino regular, e para isso estão a basear nos resultados do último inquérito em meio escolar, os resultados divulgados do inquérito que também é realizado pelo ICAD. Mas, no que diz respeito ao consumo de substâncias ilícitas, o que nós verificamos é que a prevalência de consumo nestes jovens é muito superior, numa proporção de 1 para 5. Portanto, por cada jovem do ensino regular que consome substâncias ilícitas, 5 destes jovens têm esta experiência de consumo recente. E estou-me a referir a consumo fora do centro educativo. Esta proporção de 1 para 5 é a mesma relativamente ao consumo de cannabis, porque, tal como nos restantes jovens, é a substância ilícita mais mencionada. Portanto, um jovem de ensino regular, 5 jovens dos centros educativos com consumo recente de cannabis.
Se nós considerarmos outras substâncias ilícitas sem ser a cannabis, esta proporção, na verdade, esta discrepância é ainda muito superior. Portanto, por cada jovem do ensino regular que declara um consumo recente de outras substâncias ilícitas que não cannabis, estamos a falar de cocaína, êxtase, alucinogénios, que são as principais mencionadas, mas por aí adiante, entre outras, também os inalantes, também são bastante mencionados por estes jovens, temos aqui já uma proporção de 1 para 10, ok? Agora, nós estamos a referir a qualquer consumo de bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas. Mas serão os padrões de consumo também diferentes? Então, considerando os resultados do inquérito que nós aplicamos, sabemos que, quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, e tomando como referência o consumo binge, que é um dos indicadores que nós mais utilizamos para caracterizar um consumo mais nocivo de bebidas alcoólicas, constatamos que é de cerca do dobro a percentagem de jovens dos centros educativos que declara o consumo de binge nos 30 dias anteriores em comparação com os jovens do ensino regular. Já relativamente à cannabis, a substância mais mencionada, o que é que nós constatamos? Que metade dos jovens que estamos a caracterizar que consome cannabis tem um padrão de consumo de alto risco, considerando a escala de avaliação CAST, o que é uma percentagem 10 vezes superior à dos jovens do ensino regular. Agora, caracterizando o padrão de consumo destes jovens, podemos nos questionar: estes jovens consideram que o seu consumo envolve problemas? É problemático para si? Para determinarmos isso, colocamos uma questão aos jovens sobre a experiência de problemas que eles próprios associam, por um lado, ao consumo de bebidas alcoólicas, por outro lado, ao consumo de substâncias ilícitas. Uma lista bastante grande, 7 problemas, creio eu, e depois ainda podiam adicionar mais. Metade dos jovens consideraram que envolveu problemas já na sua vida, a outra metade não. Esta proporção é bastante superior à dos jovens, por exemplo, aqui já não temos dados do inquérito escolar, temos os dados do inquérito que aplicamos no Dia da Defesa Nacional, que é da ordem dos 30%. Sendo que os jovens de 18 anos inquiridos no Dia da Defesa Nacional indicam como principal problema as situações de mal-estar emocional, enquanto que estes jovens indicam como principal problema o envolvimento em atos de violência. Nós fizemos uma análise exploratória de quais os subgrupos em que havia uma maior referência a problemas, e o que constatamos de forma não tão surpreendente é de que esta experiência de problemas era mais comum em jovens com consumos mais problemáticos. Terceira questão: qual é a percepção de risco que estes jovens têm quanto aos consumos de substâncias ilícitas? Um aspecto comum, em comparação com os outros jovens, é da desvalorização do consumo de cannabis relativamente ao consumo de outras substâncias ilícitas. E constatamos também que existe uma grande dispersão de opiniões quanto à probabilidade de acontecerem problemas ligados quer ao consumo esporádico de cannabis, quer ao consumo regular de cannabis. Portanto, é mais ou menos semelhante a proporção de jovens que concorda e que discorda de que este consumo pode envolver problemas. Agora, considerando que o consumo pode envolver problemas, por que é que estes jovens consomem? E aqui temos o dado já avançado pela Irene, que de facto é bastante relevante, também concordo, até porque a principal motivação mencionada por estes jovens, não é? A motivação de esquecerem problemas, não é a motivação usualmente
mais mencionada para o consumo de substâncias psicoativas. No caso destes jovens, é a mais mencionada. Em segundo lugar, é o de apreciarem a sensação disputada pelo consumo. Depois, a de os seus amigos também consumirem. E em quarto lugar, novamente, uma motivação ligada à gestão emocional, que é de consumirem por se sentirem nervosos ou ansiosos. E passamos à quinta questão, me parece, quinta e última questão, que é: porque é que estes jovens consomem mais do que os jovens em geral, não é? Do ensino regular? Claro que nós, com este inquérito, não conseguimos apresentar uma resposta final a esta questão. Aliás, existem várias abordagens para tentar compreender o motivo desta discrepância, abordagens diversas, consoante as disciplinas, consoante os modelos conceptuais. O que nós tentámos fazer foi, entendendo que cada pessoa se constrói na ligação com o outro, na ligação com o meio, nas suas várias esferas de socialização, à medida que se vão desenvolvendo, não é? Começando pela família, depois a escola, os pares, a comunidade. Portanto, tentámos colocar questões que são identificadas, no fundo, na literatura como indicadores associados a uma maior probabilidade, quer de abuso de substâncias, quer, na verdade, de envolvimento em comportamentos criminais. Mas antes de referir quais são os pontos que se destacaram nestes resultados, gostava de ler uma afirmação de um jovem que entrevistei, que fez a propósito deste tema e que eu acho que é muito interessante. Ele diz assim: acho também que logo se nascer num bairro ou uma coisa assim, já muda muito. Já nasceste num bairro, já vais desde miúdo ver coisas que, se for necessário, não vês no meio da cidade. Sim, um bairro social. Também pode acontecer, tanto pode acontecer se for num sítio como se for no outro. Mas normalmente metem tipo um rótulo nos bairros sociais. Em como nos bairros sociais é onde está a asneira toda. É onde estão os bandidos todos. Onde estão os mendigos todos. Onde estão os drogados todos. Ganha-se sempre esse rótulo. Às vezes esse rótulo até pode vir ao de cima. Realmente há pessoas com algumas dificuldades económicas, por isso podem mudar para outros caminhos. Mas isso também pode acontecer a uma pessoa que viva num bairro chique. Viva no meio, por exemplo, de Cascais, ao pé da praia. Isso também pode acontecer. Há pessoas que têm a cabeça fraca e isso acontece. Eu acho muito interessante, na leitura deste jovem, ele enfatizar a influência dos aspectos ambientais na probabilidade de seguirem determinados percursos. Não só uma influência direta, mas também por via do olhar que os outros têm sobre eles, enfatizando, por outro lado, os aspectos mais individuais noutro tipo de meios mais favorecidos socialmente. É uma leitura deste jovem. Quanto aos pontos que se destacam no inquérito que nós aplicamos, o que é que nós podemos salientar que pode ser interessante aqui para esta discussão, no âmbito desta videoconferência? Em primeiro lugar, a elevada proporção destes jovens, em comparação com os jovens em geral, que foram afastados da família e que foram institucionalizados. Não é? Com o que isto implica, não é, de quais os motivos pelos quais foram afastados da família e com o que implica também em termos do que é uma experiência de institucionalização. Segundo ponto, a proporção destes jovens que refere que pelo menos um elemento da sua família mais próxima está ou esteve preso e que costumava consumir drogas ilícitas.
com o que, obviamente, que em qualquer destes fatores a relação não é linear. Mas com o que isto implica em termos de dinâmicas familiares ou em termos de modelos. Terceiro ponto, e este é bastante transversal, uma transversal experiência de total insucesso e disrupção na escola, sendo a escola um dos principais meios de socialização para uma via normativa, não é? Em termos sociais. Quarto ponto, em comparação com os jovens em geral, a percentagem de jovens que refere que é muito fácil adquirirem substâncias ilícitas na sua comunidade, caso entendam. E, finalmente, a integração do consumo de cannabis nas práticas de convívio com os seus pares, que é uma das atividades mais mencionadas pelos jovens como fazendo parte do seu contexto de convívio. E, dito isto, penso que já referi os pontos essenciais. Claro que uma melhor compreensão de como estas dinâmicas entre a pessoa e o meio se desenvolvem para a construção de uma certa forma de ser e funcionar implicava um estudo caso a caso, mas ainda assim penso que temos aqui algum material para suscitar a discussão sobre este tema. E obrigada pela vossa atenção. Passo então a palavra à Irene. Obrigada, Ludmila. Uma excelente síntese deste estudo que é muito completo. Muito obrigada, Ludmila. Passo a palavra desde já à doutora Ana Teresa Ramírez. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada ao convite que foi feito à Direção de Serviços de Justiça Juvenil e obrigado também por este estudo, que nós estamos dentro dos centros educativos, mas é sempre bom termos um resumo daquilo que, com a população com que estamos todos os dias, não é? Eu vou compartilhar a minha apresentação, deixa-me ver se eu consigo. Estão a ver, certo? Sim, sim. Pronto. Ora bem, a Ludmila já disse, a população pela qual é destinada a intervenção em centro educativo é formada por jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 21 anos que praticam factos qualificados pela lei como crime, quando tinham idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. Pronto, a prática desses factos levou à aplicação de uma medida de internamento em centro educativo, que é a medida mais gravosa no nosso ordenamento jurídico, ficando os jovens, por isso, em contacto e sob supervisão dos profissionais do sistema de justiça. Nos centros educativos há 3 regimes, para quem não sabe, é um regime fechado daqueles jovens que não saem do centro educativo enquanto estão a cumprir medida de internamento. Há um regime semiaberto e um regime aberto. Portanto, o semiaberto e o aberto poderão sair depois de estarem um período e depois de existir confiança que possam fazer atividades na comunidade. Portanto, a intervenção que se espera tem como objetivo a mudança cognitiva, emocional e comportamental que permita ao jovem o respeito pelas normas sociais, a percepção da responsabilidade sobre os atos que praticou e o desenvolvimento de competências que lhe possibilitem otimizar-se de forma socialmente adaptada. Desta forma, temos à nossa guarda um grupo de jovens ofensores muito heterogéneo, que apresentam uma diversidade de necessidades e problemáticas, em que também aparece, claro está, o consumo e abuso de substâncias. O centro educativo desenvolve a sua intervenção baseada numa perspectiva de gestão de caso, e toda e qualquer gestão de caso parte de uma avaliação dos riscos e das necessidades de cada jovem. Portanto, cada jovem tem características singulares,
que implica um tratamento muito individualizado, traduzido na adoção de estratégias específicas, adequadas às suas capacidades, necessidades e competências, aferindo-se a todo o momento em que medida vão sendo incorporadas essas aprendizagens. Pois essa metodologia de gestão de casa é traduzida no projeto de educação projeto educativo pessoal do jovem e perdura durante todo o tempo que o jovem se mantém em centro educativo. É um processo dinâmico em que os objetivos de intervenção são ajustados caso a caso, seja quer haja mudança positiva ou negativa e, portanto, vamos sempre ajustando os objetivos durante toda a intervenção e durante todo o tempo que eles estão em centro educativo. Ora bem, a avaliação passa por uma avaliação de risco, tem vários fatores, eu pus aqui os fatores de risco que nós avaliamos e que a Ludmila já disse alguns e que... Portanto, o primeiro fator são 8 os fatores. O primeiro fator que avaliamos é a história do comportamento antissocial. E temos o risco, que é um envolvimento precoce. Quanto mais precoce for o envolvimento do jovem em comportamentos antissociais, quanto mais variedade de leads e quanto mais contínuo for essa história, maior o risco de reincidência. Depois temos o padrão de personalidade antissocial, em que existe a agressividade verbal e física com dificuldade de regulação intrapessoal. Temos muitos jovens com envolvimentos em brigas na escola, com envolvimento em brigas em zonas urbanas, combinam, enfim, brigas entre eles através da internet. Autoestima muito exagerada, uma grande grandiosidade, os acessos de cólera, os déficits de atenção, a baixa tolerância à frustração, sentimentos de culpa inadequados, sempre atribuindo a responsabilidade dos seus comportamentos aos outros. Depois temos as atitudes de orientação procriminais e antissociais, que são atitudes, valores, crenças e racionalizações que revelam adesão ao crime, estados cognitivos e emocionais de raiva, ressentimento e provocação, o desafio à autoridade, a pouca empatia para com o outro. Temos a associação com o grupo de pares com comportamento delinquentes, poucos ou nenhum amigos ou conhecidos com atitudes pró-sociais. Não é aqui, já passei muito. Depois temos o consumo, o abuso de álcool e drogas e avaliamos o padrão de consumo de drogas, se é ocasional, se é regular, sendo que consideramos sempre que o consumo, por exemplo, de drogas mais de 2 vezes por semana já consideramos consumo regular. Temos muito consumo, de facto, de padrão, como a Ludmila já disse, de álcool em binge, ou seja, durante o fim de semana, e depois deixam de consumir e depois consomem imenso no outro fim de semana a seguir. Avaliamos o abuso de substâncias com interferência na vida do jovem, ou seja, que implicações tem o abuso relativamente depois à questão da ida à escola, o absentismo escolar, os problemas que têm em casa, os problemas que têm nos tempos livres, deixarem de fazer atividades na comunidade, por exemplo, isso também é avaliado. O consumo de substâncias com interferência na atividade delituosa, ou seja, aqueles que passam a fazer crimes, geralmente em grupo, para aquisição de dinheiro, para terem o seu consumo. Depois fazemos a análise também dos fatores familiares e aqui o risco, temos a pouca supervisão que estas famílias fazem sobre os jovens, a incoerência nas práticas educativas, dificuldade de controle de comportamento, a família com atitudes antissociais, como o Ludmila já disse, muitos deles já tiveram presos ou têm problemas de tráfico, por exemplo, problemas psicológicos, má qualidade da relação pai ou mãe com o jovem. Depois temos os problemas na escola e no emprego, comportamentos disruptivos na sala de aula e no espaço escolar, rendimento escolar abaixo das suas capacidades,
relação pobre com outros colegas da escola, jovens com comportamentos antissociais, problemas de relacionamento com professores, baixa assiduidade e baixo nível de desempenho no emprego, porque não nos esquecemos que temos jovens com 18 anos, não é? Que muitos deles, quando chegam ao centro educativo, não estão a fazer absolutamente nada, não estão enquadrados em absolutamente nada. Problemas ligados ao ócio e ao lazer, baixos níveis de satisfação com atividades pró-sociais e poucos interesses pessoais. Portanto, mínima conexão também com a comunidade. Isto devia passar o slide. Ok. Ora bem, então o que é que nós fazemos? Aqui eu pus, por diversas questões, dividi o risco nos vários contextos, portanto, temos o risco relativamente à continuação da atividade criminosa. A intervenção passa muito pela demonstração de alternativas ao comportamento criminal. E como é que nós fazemos isto? Através da valorização das competências que eles vão demonstrando dentro do centro educativo. Integrados na escola, integrados na formação profissional, sempre valorização de que poderão ter outras alternativas ao comportamento criminal que não passem pelos atos antissociais. Apareceria aqui estes três domínios, digamos que é a nossa área de especialização, portanto, é o que nós trabalhamos mais no centro educativo. Dentro da personalidade temos o risco manutenção da resolução de problemas através da agressividade, do baixo autocontrolo, do uso da impulsividade de agirem sem pensarem, as crenças de abandono, de fracasso, de privação emocional que estes jovens têm, a questão da desistência, não serem resilientes naquilo que fazem. Portanto, aqui trabalhar as competências pessoais e sociais na gestão emocional, na resolução de problemas, empatia e procurar um pouco a flexibilização cognitiva que lhes permita ter outra forma de estar com o outro que não seja através da agressividade. Temos programas específicos, este promove tem a ver com o comportamento violento, o GPS tem a ver com competências pessoais e sociais e trabalha as crenças de abandono, de fracasso, de privação emocional. Temos o apoio psicológico e pedopsiquiátrico em todos os centros educativos neste momento, o que é bom. Portanto, foi um ganho e que nos ajuda aqui. E temos como parceria, muitas vezes, nomeadamente para o apoio psiquiátrico, porque estes jovens já vêm intervencionados quando chegam ao centro educativo, e se já têm apoio psicológico e apoio pedopsiquiátrico na comunidade, há que manter essa ligação e, portanto, temos aqui o sistema de saúde que trabalha connosco nesta área. Depois temos as atitudes e orientação, que aqui o risco é a manutenção das atitudes, valores e crenças que suportam a atividade criminosa. E aqui a intervenção tem como objetivo reduzir o pensamento antissocial, flexibilização cognitiva e a adoção do pensamento alternativo. Temos aqui os programas direcionados a trabalhar o comportamento antissocial, que são aqueles que já disse há bocadinho, e temos outros, temos um ligado, por exemplo, aos crimes sexuais, temos outro programa que trabalha o abuso intrafamiliar, o abuso e a agressão, que está a aparecer muito também dentro dos centros educativos, a questão destes jovens agredirem os próprios pais. E, portanto, isto é a metodologia que trabalham estas áreas. Depois, deixa-me ver se eu consigo passar o slide. Temos os pares, a escola e os tempos livres, e aqui o risco é a continuação das relações preferenciais com pares antissociais, a intervenção é ensinar e praticar competências pessoais e sociais, desenvolver relações com elementos pró-sociais. Fazemos isso através das tutorias. As tutorias são momentos, todos os jovens dentro do centro educativo têm
tem um técnico gestor, que é o tutor, e que trabalha com ele semanalmente problemas e as problemáticas que vão aparecendo, que são as tutorias, são semanais. E depois há um encaminhamento para ações de voluntariado, participação em atividades lúdicas e desportivas, e isto é feito em parceria com as IPS, com as ONGs, com as associações, com os projetos da comunidade. Na escola temos os baixos níveis de satisfação e de performance. A intervenção passa sempre pela integração em curso EFA, que são cursos de formação de adultos, que têm uma componente de escola e uma componente tecnológica, e também proporcionando experiências de trabalho depois cá fora na comunidade. A metodologia é sempre a questão de formarmos sempre grupos pequenos. Os cursos são promovidos pelo Centro Protocolar de Justiça, e temos aqui as parcerias com as escolas, com as associações, com o IFP e com as empresas que depois proporcionam essas experiências de trabalho. Depois temos aqui o risco nos tempos livres do baixo níveis de envolvimento em atividades pró-sociais. A intervenção tem como objetivo aumentar o nível de prazer no envolvimento em atividades pró-sociais, e aqui as atividades são sociodesportivas, voluntariado, e temos as parcerias com as IPs, com as ONGs, com as associações e com os projetos. Depois, finalmente, temos aqui o contexto familiar, o abuso de substâncias. Já falámos que o risco é a manutenção das práticas parentais completamente inconsistentes, a falta de supervisão dos jovens. Aqui a intervenção passa sempre por trabalhar relações positivas de comunicação entre os elementos familiares, trabalhar fatores de risco familiares. Propomos sempre que a família desenvolva connosco sessões em que se trabalha, sessões em que está a família e que está o jovem, em que se trabalha a comunicação entre eles. E depois temos a preparação, as reuniões também de preparação das saídas de fim de semana e de férias, e o programa de intervenção familiar que trabalha a agressão dentro da família. Esta metodologia, também temos a parceria com promoção e proteção, porque estes jovens já foram intervencionados antes de entrarem em centro educativo, e temos também, dentro da promoção e proteção, os CAFAPs, os Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que vão acompanhando a família, muitas vezes, enquanto eles estão em centro educativo. Portanto, fazemos esta articulação com eles. Depois temos o risco, que é o abuso de álcool e drogas dentro dos centros educativos. Enquanto eles estão no centro educativo, os consumos são residuais, temos uma vigilância grande e, portanto, eles geralmente não consomem enquanto estão em centro educativo, mas depois temos as saídas para o exterior, em fim de semana e em férias, e aí temos de facto de trabalhar. E a intervenção passa sempre por trabalhar riscos associados ao consumo de substâncias e trabalhar as percepções relacionadas com o consumo, que, como a Ludmila já disse, estes jovens, nomeadamente relativamente ao AX, têm pouca percepção do risco do consumo destas drogas. Também fazemos o despiste de consumo de drogas, ou seja, todos os jovens têm assinado, isto é, contratualizado com eles, a questão de fazer o despiste de drogas quando saem de fim de semana ou quando saem para a escola, depois fazem o despiste de drogas quando chegam ao centro educativo. A metodologia utilizada é o apoio psicológico e encaminhamento para entidades de tratamento. O centro educativo não é uma entidade de tratamento, portanto, em casos em que nós consideramos que o consumo tem interferência grande nas atividades diárias e pedimos o apoio do ICAD. Temos tido dentro do centro educativo grande articulação com o projeto Corda Bamba, em que encaminhamos muitos jovens e que nos têm dado uma excelente ajuda, porque nós de facto não somos especialistas no tratamento
do abuso de substâncias, não é? Temos também tido, ao longo dos anos, o ICAD tem proporcionado ao centro educativo, eu estou a falar neste momento da Bela Vista, tem feito um programa de prevenção de 10 sessões, que é anual, que vai lá uma vez por ano e que nós pomos no programa os jovens que consideramos que melhor podem beneficiar dessas sessões. Portanto, é com o ICAD que temos esta articulação que tem sido boa e que nos tem dado uma grande ajuda. Ora bem, portanto, há um contínuo de intervenção dentro do centro educativo em que os jovens passam por fases dentro do centro educativo, que é fase 1 à fase 4, vão adquirindo maiores competências e vai-se permitindo maior autonomia e quer-se que os jovens, no fim, passem por uma supervisão intensiva, ou seja, no fim da medida, possam ir cumprir o remanescente da medida em supervisão intensiva, quer em meio natural de vida, quer nas casas na casa de acolhimento, que é da Santa Casa da Misericórdia, e que faz a integração destes jovens. Dentro do centro educativo, a questão do abuso, sempre que há necessidade, articulamos de facto com as instâncias de tratamento, não é? Na comunidade, o que nós fazemos é uma supervisão e atividades de controlo, ou seja, se os jovens estão ou não a ir ao tratamento, e o que é que estão a fazer na comunidade e fazer uma supervisão, ajudá-los também a reestruturarem a sua vida. E pronto, isto é o fim da intervenção. Era isto que eu vos queria dizer, não sei se ajudei muito, se não, mas é o que nós fazemos em centro educativo. E muito obrigada por me terem proporcionado fazer esta comunicação. Muito obrigada, doutora Ana. Foi um gosto ouvi-la e, de facto, este enquadramento que fez sobre a intervenção em centro educativo parece-me que complementa aqui esta videoconferência e passo agora a palavra à doutora Carla Frazão. Então, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada também pelo desafio e agradeço à Irene e aos restos, e aos organizadores, claro, do desafio. Eu venho trazer um bocadinho a experiência da prevenção, não só no contexto de tutelar educativo e no contexto de trabalho com as equipas numa primeira linha, não é? Ou seja, temos a primeira linha das escolas e os primeiros sinais e os primeiros... A tal intervenção precoce que há pouco falava o Dr. João Galão, não é? Onde é que ela está, como é que ela surge e onde é que ela é possível, não é? Os recursos na nossa área, na área da prevenção, acho que é importante este statement, entre aspas, não é? Estamos com equipas muito reduzidas em termos de intervenção na área da prevenção em muitos contextos. Os centros educativos, se eu estou situada em concreto, não é? Temos Central Lisboa 4, estou a dizer mal, e 2 no Porto. Ana, só para... Temos 3 em Lisboa, 1 em Coimbra e 2 no Porto. Pronto, exato. Ou seja, que em termos depois de intervenção, entre aspas, implica um investimento maior de equipas locais, tendo em conta a dimensão e o tipo de intervenção que faz sentido fazermos também com os centros educativos. E se calhar vou explicar um bocadinho o que é que quer dizer com isto depois, à medida que formos falando. Eu vou compartilhar também uma pequena apresentação que fiz. Vou iniciar aqui um bocadinho este olhar sobre este tema. Eu vou passar aqui esta parte inicial, vai ao encontro dos dados que a Ludmila apresentou. Eventualmente só é uma lapaliçada, mas acho que é importante percebermos isto. Mesmo os jovens que fazem pausa de consumos de cannabis durante o tempo de internamento e que até durante essa fase conseguem parar e deixar de pensar na substância, o regresso efetivamente ao contexto, e depois vamos ver aqui alguns fatores que eu acho que também podem contribuir para essa análise, que fazem com que o consumo volte a ocorrer.
E, portanto, o que também aumenta a probabilidade da reincidência e do contacto contínuo com o sistema de justiça juvenil, não só pelas questões do consumo, mas por outros comportamentos associados. Se calhar queria só começar por dizer, em relação aos princípios da prevenção preventiva, quando desenvolvemos programas de competências, e estes aqui são mais dirigidos aos programas de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, sejam eles em que contextos for, para serem mais eficazes e efetivos, temos que seguir aqui alguns destes princípios. O método interativo e o mais participativo possível, efetivamente dar a oportunidade de praticar e aprender e a treinar as práticas das competências é fundamental, e a percepção de risco, o alterar esta percepção, enfatizando as consequências imediatas e desmistificar muitos mitos e crenças que eles têm relativamente também às substâncias. Há aqui alguns princípios, a questão da ação estruturada, não é possível fazer alteração de comportamentos em programas de uma só sessão, como sabemos, e portanto é importante salvaguardar esta intensidade. E nesta sequência, dar-vos conta de um projeto que houve, que foi financiado pelo Observatório Europeu na área para as drogas e da toxicodependência, que foi publicado em 2019, muito dirigido aos estándares de qualidade da intervenção junto dos jovens utilizadores de drogas, que são alvo da intervenção do sistema de justiça criminal, e que deste estudo, o que é que nos releva para nós pensarmos em termos de intervenção? A importância de se manter a ligação dos jovens aos cuidados continuados e aqui o desafio, porque muitos deles não aderem ao encaminhamento até para as consultas, a manutenção nas consultas de atendimento a jovens, etc. Mas a continuidade do apoio dos serviços no âmbito da habitação, da educação, emprego, enfim, até finanças, cuidados de saúde, etc. A importância da coordenação entre os serviços, quer na saída deles, quer na lógica da transição então para a comunidade, da garantia efetiva de ficarem, por exemplo, sinalizados uma equipa. Se chegam, por exemplo, ao centro educativo e nunca tiveram acompanhamento, é muito importante que iniciem esse acompanhamento ainda no centro educativo para ganharem relação antes de lá saírem. Um pouco seria este o ideal. E, portanto, a cooperação entre nós e vós é fundamental para que isto possa acontecer. Sabemos que às vezes é difícil esta cooperação, por questões de saídas dos jovens, às vezes dos centros educativos, os horários das equipas. Temos tido alguma experiência com alguns centros nesse sentido, mas a possibilidade da discussão de casos, os primeiros atendimentos e a experiência do Cordabamba, como dizia a Ana, neste trabalho tem sido interessante, quer a fazer intervenção lá, quer fora. Já agora só dizia outra coisa que gostava de ressalvar ainda antes de continuar. E uma cautelar quando os internamentos em centro educativo são casos pontuais, mas vão surgindo de jovens que são internados em centro educativo sem ter havido uma avaliação, porque não foi possível, clínica prévia ao padrão de consumo. E muitos deles podem entrar a ressacar, não é? Entram em abstinência. E neste momento há um ganho, como dizia a Ana, se já tem pedopsiquiatria neste momento nas equipas, não havendo a importância da cautelar ou não a necessidade até de desabituação física do jovem antes de ir para o centro educativo. Temos tido pontual, mas ainda recentemente na nossa equipa surgiu uma situação que estava a fazer consumos de heroína e que precisava de outro tipo de intervenção, como é óbvio, antes de ir para o centro educativo, porque senão a possibilidade da pessoa adoecer e ter problemas graves com a abstinência é real. Depois, o que é que este handbook, então, como digo, como referencial para nós, para as equipas de prevenção, para as equipas do centro educativo, acho que é um dado que é interessante. Trouxe aqui um estudo recente também, realizado e publicado agora já em 2025, espanhol, que aborda a principal substância que temos vindo a falar, a cannabis, e aquela com quando trabalhamos também com os centros educativos, a que mais trabalhamos, mas que de alguma forma legitima e enquadra e orienta um pouco para o tipo de intervenção preventiva que devemos estar a fazer e para as questões que devemos estar a fazer no âmbito da cannabis com eles. É importante que estes jovens, não é, para desenvolverem a intenção de não utilizar cannabis, porque o objetivo do estudo aborda vários, mas então, o que é que eles concluíram? Para desenvolvermos a intenção de não utilizar cannabis após a saída dos centros educativos, eles precisam, os jovens, de reconhecer a sua vulnerabilidade face às consequências negativas do consumo para a sua saúde e acreditar que continuar a consumir pode trazer mais problemas do que não é? Um bocadinho esta ideia, não só legais, mas também outros. As intervenções devem então focar-se mais no aumento das percepções de risco e, portanto, garantirmos que efetivamente a percepção de risco aumenta é um grande desafio e temos tido vários projetos, e já vou explicar,
o que é que depois surge o que é que mina a percepção de risco? Já lá vou. Na promoção de expectativas positivas relacionadas à não utilização, e acho que aqui é um shift. Nós trabalhamos muito as expectativas positivas e os ganhos de não estarem a utilizar, mas focamos mais nas expectativas negativas do uso e temos que trabalhar muito mais as positivas do não uso. Um bocadinho esta ideia. O aumento da confiança na sua capacidade de parar, ou seja, o sentimento de autoeficácia, de ser capaz de parar, as oportunidades para experienciar sucesso no tal treino de competências, experimentar o ser capaz no treino de competências indiretas, não é? Não de forma direta, a autorreflexão para aumentar a consciência dos riscos, estratégias de coping para situações de alto risco e melhorar a capacidade de resolução de problemas. Foi essencialmente o que eles apontam e que vai ao encontro de alguns dos projetos que temos vindo também a tentar desenvolver nestes contextos. Só tentar dar enter, portanto. Alguns dos exemplos, então, de projetos de prevenção que temos tido em uso em alguns centros educativos, a nível da Zona Norte, essencialmente, e depois se tiver aqui alguns colegas da equipa do Norte que tenham feito estas intervenções, é útil a partilha. É um programa de prevenção universal, o projeto Eu e os Outros, já é de 2006, já tem uma série de anos. Ele vem tindo a ter um contexto de intervenção mais universal, mas tem tido a aplicabilidade na prevenção seletiva e até na indicada. Algumas das narrativas, são 10, para terem uma ideia, como diz, são mais adequadas a este grupo-alvo. Algumas trabalham especificamente o consumo da cannabis e a questão da amizade. Não há nenhuma narrativa que explore muito a questão criminal, mas que nos permite também fugir do tema e trabalhar outras questões junto dos jovens. Mais concretamente relacionado com a cannabis e o efeito da cannabis, temos vindo a implementar no Centro Educativo Padre António Oliveira, em Caxias, também já aconteceu no Espaço Corda Bamba, o Centro Educativo da Bela Vista, a aplicação do CAPIC. O CAPIC é um programa de prevenção de abuso de cannabis para jovens consumidores, que tem, no nosso entender, uma abordagem que pode ser bastante útil para grupos selecionados, como dizia a Ana há pouco, com um fator comum. Portanto, os jovens têm que ter consumos de cannabis e terem nem todos os jovens que estão no centro educativo têm consumos, um bocadinho este olhar. E a questão de que, em relação ao CAPIC, a avaliação permite termos aqui um olhar sobre esta norma subjetiva perante a cannabis, ou seja, como é que eles sentem a percepção dos outros, se é de aprovação ou desaprovação, por parte dos significantes e do contexto, a percepção de risco, se consideram que há risco, se não há risco, a questão da autoeficácia para a abstinência e a intenção ou não de consumir cannabis. A intervenção com o CAPIC permite-nos avaliar isto antes e depois da intervenção. Tem vindo a ser também uma experiência bastante interessante, e depois dizer-vos, por exemplo, que em relação ao último grupo, e aqui as questões da avaliação pecam, porque são grupos muito pequeninos, não é? Estamos sempre a falar de uma intervenção às vezes com 6, 7, 8 jovens, para terem uma ideia. Por exemplo, o exemplo da última experiência do CAPIC, que apliquei com uma colega, com a Cristina Fiusa de Sintra, que também atende no Sorri Jovem, foi junto de 6 jovens, conseguimos validar o pré e o pós para 4, portanto não é generalizável, vale para aquele contexto, para aquele grupo. Destacar que em relação apenas aos dados que nos sobressai mais é efetivamente aqui o impacto dos significantes, o contexto à volta que aprova o consumo. E é aí a dificuldade deles depois quando regressam também ao contexto ambiental para onde vão, e a probabilidade de vir a voltar a experimentar também tem a ver com isso. Depois, ainda um outro programa, o TAS em Rede, é um programa que foi criado em 2014 no âmbito da equipa de prevenção do CRI Lisboa Ocidental, e na altura sentíamos muita necessidade de trabalhar com turmas desafiadoras. Tínhamos os PIEFs, tínhamos os cursos, currículos alternativos, com jovens que tinham vários consumos de cannabis em vários contextos, e sentimos a necessidade de criar um programa, na altura eu e Isabel Prata, com o suporte também dos serviços centrais do IDT na altura, da Joana Carvalho, criámos um programa que tem 10 sessões, como dizia a Ana, foi um dos que nós aplicámos na Bela Vista e foi aplicado noutros contextos, e que tem muito o objetivo de trabalhar vários aspectos que têm a ver com esta questão de refletir as expectativas, aumentar as expectativas negativas face ao uso, mas no fundo precisamos de aumentar as expectativas positivas face ao não uso. E esta ligeira inversão que há bocadinho eu vos falava.
refletir e saber lidar com a pressão, quer as internas, quer as externas, e este programa termina com uma lógica de base motivacional para se posicionarem um pouco no reconhecimento do problema, ou seja, fazemos um circuito de sessões que permite, efetivamente, depois na última sessão, trabalhar um pouco mais a abordagem motivacional para o reconhecimento do problema e a necessidade, efetivamente ou não, de terem suporte mais dirigido a esta área. Mais uma vez aqui, a questão da avaliação fica coxa, o grupo é pequenino, o pré e o pós é sempre um desafio, mas precisamos de fazer isto com mais continuidade. Em jeito mais de términos, dizer-vos que este exercício, este desafio também me desafiou a mim de atualizar um pouco mais algumas questões teóricas a este nível, e muito do que me saltou à vista dos últimos artigos que saem mais, e que acho que esta abordagem ao trauma começa a ser mais generalizada em termos de intervenções psicológicas, mas surge neste momento muita informação e muita já base teórica que nos permite refletir um pouco sobre esta questão de termos que ter em conta que estes jovens vivem efetivamente uma série de experiências traumáticas e que elas não e que desembocam naquela questão tão simples como dizia há pouco, esquecer problemas. Não é tão simples que não é. Ou seja, traumas de violência doméstica, traumas de abuso sexual, traumas que às vezes não são falados nem emergem naquelas avaliações que vamos fazendo com eles. São coisas muito internas deles que muitas das vezes não são a vivência de guerras, desastres, sei lá, enfim, temos aqui uma série de questões complexas. Reconhecer que estas experiências traumáticas múltiplas, muitas das vezes ou crónicas, têm um impacto negativo na saúde e no desenvolvimento da capacidade também deles se desenvolverem e criarem aqui comportamentos alternativos, a capacidade de resiliência para isto, os pontos fortes e fracos, e considerar como é que o trauma influencia o comportamento é um ponto aqui a ter em conta. É necessário adaptar as intervenções de forma a que se reconheça que estas experiências traumáticas dos jovens foram reais e que os apoiem na aprendizagem de novas competências para lidarem com elas, porque se não se tiver esta abordagem, no fundo o que os estudos dizem é que também não estamos a intervir no foco do jovem. E, portanto, neste sentido, e numa lógica de prevenção indicada, volto a dizer, temos que ter em conta que estes jovens são mais propensos a sofrerem então impactos adversos ao trauma. Falam inclusivamente não só do trauma vivido prévio, mas também do trauma de estar num centro educativo, ou seja, há contextos em centros educativos que também fazem acionar gatilhos, não é, de comportamento que estão associados ao trauma e de proteção e que, portanto, voltam a repetir, às vezes, um comportamento agressivo também por essa lógica de gatilho. E, portanto, são mais propensos a ter sofrido impactos adversos do trauma, a apresentar comportamentos mais problemáticos, também ligados à experiência do trauma. Alguma intervenção abordada no trauma e resultados que dizem é que quando a abordagem ao trauma é feita, que até se verifica resultados de melhoria do comportamento, mas que elas têm mesmo que ser garantidas, que são trabalhadas com o risco de vir a haver retorno. E um bocadinho esta ideia de que um sistema preparado para a abordagem ao trauma não pergunta ao jovem o que é que há de errado contigo, ou o que é que tu fizeste, o que é que aconteceu contigo, como é que tu chegas aqui. Como é que chegas aqui? Um pouco esta ideia. Deixo-vos depois só uma referência de um filme que a nossa colega Cristina Fiusa, também na equipa de Sintra, nos desafiou no outro dia na equipa para vermos. É o 17, é um filme que conta a história de um jovem que fugiu 21 vezes do centro educativo, mas acho que vai buscar muito esta questão, por um lado, deste olhar do caso a caso, como dizia a Ana, de cada jovem ser um jovem, do que é que cada percurso traz e o que é que está em torno que levou a estas motivações. Não tem consumos de substâncias, este jovem aqui e muito obrigada, penso que já me estiquei e deixo as referências depois. Obrigada, Carla, muito obrigada pela apresentação e por esta exploração de vários fatores aqui intrínsecos a uma abordagem preventiva. Passo agora a palavra à doutora Rita Pereira, à vontade. Olá, bom dia a todos e a todas. Começo por agradecer este convite na pessoa da doutora Alcina e da doutora Irene também, com quem trabalhei muitos anos. Portanto, para falar aqui um bocadinho deste contexto de CAFAP, não é? E da intervenção que é levada a cabo com as famílias,
que têm jovens com estes comportamentos, e se bem que vou aqui também bater em algumas coisas, em muitas daquelas que já foram ditas, especialmente nesta questão do trauma, conforme a colega também falou agora, e que me revejo muito, não é, nestas várias abordagens que têm vindo a crescer e que temos vindo a conhecer. Mas, portanto, para refletir aqui sobre este tema, vou aqui passar a minha apresentação só para simplificar. Ok. Conseguem ver? Sim? Sim, sim, Rita, sim. Então. Então, quando me endereçaram este convite, disseram-me então, e por que não falar do que é que falha na intervenção e acompanhamento das famílias com estes comportamentos aditivos? E já hoje disseram, portanto, nós conseguimos todos apontar as falhas, somos muito bons nisto, e portanto, sendo certo que enquanto humanos que somos, falhamos, e aquilo que é o objetivo poderá também ser este o objetivo da sessão de hoje, não é? Deste encontro. Então, como é que podemos falhar melhor, não é? Como é que podemos ir melhorando também aqui a nossa prática profissional e também o que é que está a resultar, porque também há algumas coisas que estão a resultar, não é? E portanto, esta visão de esperança que me parece também muito importante termos no nosso dia a dia, tendo em conta que isto já é suficientemente desafiante e, portanto, ter aqui também este olhar de esperança. Não há como, ao falar da intervenção familiar e ao pensar na intervenção familiar, não há como não pensar nos sistemas que estão envolvidos nesta mesma intervenção. E, portanto, grande parte das pessoas presentes estão muito familiarizadas com esta abordagem, não é? Mais sistémica, de como podemos olhar para o indivíduo e a interligação entre as várias áreas e os vários sistemas que cada um de nós estabelece com o meio, com os outros e com o meio. E, portanto, a par disto, temos que associar estes vários sistemas também ao sistema de promoção e proteção e à lei tutelar educativa, que dá então aqui este olhar para estes jovens que estão em internamento em centros educativos. Há aqui uma dimensão, que é a dimensão do tempo, que me parece também muito importante a ter em conta, porque o tempo das famílias e o tempo destes jovens é alguma coisa que tem que ser pensada e refletida, porque nem sempre o tempo das famílias é o tempo destes jovens e o contrário, não é? E portanto daí este desafio acrescido para todos os profissionais ou os interventores que atuam nesta área. Para falar também aqui da componente da intervenção familiar, também temos que ter em conta os fatores associados à resiliência dentro das famílias, não é? Idealmente, dizemos que as famílias serão suficientemente boas quando, ou tanto melhor, não havendo separações ou perdas precoces, em que haja uma vinculação segura, em que a parentalidade seja construtiva e democrática, portanto, em que o adolescente, portanto, a criança, tem um temperamento mais fácil, as competências no relacionamento interpessoal e o locus de controle interno, e assim como a empatia, estão presentes no jovem. Claro que quando lemos isto e quando pensamos sobre isto, e depois de ouvir estas comunicações tão ricas, temos este outro lado da coisa, não é? Que é a família que falhou, não é? O contexto, o próprio adolescente em determinados momentos, pelos comportamentos que adotou, e a comunidade, não é? Porque de alguma forma a escola ou o contexto social não está a conseguir ser suficientemente amparante para. E a doutora Ludmila começou por partilhar também a voz de um jovem, não é? Que fala da questão da pobreza associada ao próprio contexto, que me parece também a ter em conta quando se fala sobre e quando se pensa sobre esta intervenção familiar.
E, portanto, aquilo que se faz, ou aquilo que na nossa equipa vamos fazendo para podermos colaborar com estas famílias que têm estes jovens, é no momento em que nos fazem este pedido de intervenção familiar, tentar compreender como é que esta situação surge, não é? Este pedido, como é que é feito, quem é que o faz, a relação desta pessoa que o faz com o jovem e com a sua família, como é que estas pessoas que fazem o pedido ou esta pessoa que faz o pedido define o problema, que equipas ou que entidades é que estão em causa, sendo que quando os jovens estão em centro educativo, conforme a doutora Ana também referiu, não é? Já passaram aqui pela promoção e proteção, grande parte deles, não é? E portanto já houve equipas que intervencionaram estas famílias ou estes jovens, e portanto também temos que ter isto em conta, e assim como as tentativas anteriores para a resolução deste problema, para que possamos refletir em conjunto, analisar este pedido e perceber para onde é que se pode caminhar. Esta colaboração com as famílias, portanto, tem que se perceber por parte da família quem é que, se a família, aliás, tem iniciativa para procurar algum serviço, quem é que se implica nesta intervenção e esta disponibilidade que a família pode ou não revelar para esta intervenção, para esta colaboração. E quando pensamos também sobre esta intervenção, então também temos que compreender quais são os sistemas que estão aqui associados, em termos da estrutura, como é que é esta família e com quem é que será a intervenção. Assim como a função deste consumo, e as três comunicações anteriores focaram isto é alguma coisa que é muito rica em termos da nossa intervenção, compreender o porquê, não é, deste consumo, qual é a função dele, não é? Se é para alívio do sofrimento, é alívio da dor interna, é a alienação possível nesse momento para não se pensar naquilo que é a realidade. E portanto ter também isto em conta, não é? Idealmente é importante reduzir a exposição do jovem a situações agressivas. A doutora Ana também falou nisto, que me parece também muito interessante, o trabalho que é feito com as famílias quando os jovens recebem as visitas das famílias no centro educativo, e então como é que se pode ir trabalhando esta questão da violência e da agressividade intrafamiliar, e esta questão da violência parece-me muito pertinente, tendo em conta que nós ligamos a televisão, não é? E isto entra-nos pela casa, entra-nos pelos olhos adentro, portanto isto é, a violência e a agressividade faz parte e é muito, não há como não contactar diariamente de uma forma muito constante e permanente. E portanto isto também tem que ser trabalhado e explorado com as famílias. Alguma coisa também muito importante a ser feito com as famílias quando se trabalha com as mesmas é incluí-las nestes processos de decisão e incluir estes jovens para que esta corresponsabilização e esta correconstrução ou construção destes jovens e destes mundos internos e externos destes jovens. A par disto, algumas técnicas que podemos ir utilizando, não é? Perceber e ajudar estas famílias a compreender que o jovem adota estes comportamentos, mas estes comportamentos não são a pessoa. E isto pode nos ajudar a compreender e ajudar estas famílias a encontrar lugares diferentes para estes jovens, não é? Principalmente nas saídas ou na reinserção que se pretende após o internamento. Devemos e podemos identificar e amplificar as situações em que os jovens ou os pais já foram capazes de modificar ou de evitar o problema, e portanto haver aqui a possibilidade de potenciar aquilo que corre bem, ao invés
só apontar a falha, não é? E, portanto, perceber que há coisas que correm bem e que é possível acontecer. Capacitar, então, o jovem para o desafio que ele e o facto de conseguir ultrapassar estes desafios e as próprias famílias possam reconhecer este progresso. E convidar as famílias a revisitarem a própria adolescência, não é? Porque muitas vezes, quando estas famílias têm esta possibilidade de recuar ou de voltar, ou revisitar o passado, conseguem também perceber que houve coisas que não correram tão bem, houve outras que correram e que ainda assim cá estão para tentar melhorar aquilo que for possível, não é? Sendo certo que cada um de nós poderá fazer aquilo que lhe é possível, não é? Dentro daquilo que tem. Mas esta questão da esperança é importante ser alimentada neste trabalho de intervenção familiar. O trabalho em rede é alguma coisa que me parece que, apesar de tudo, é cada vez, ou tem vindo a ser cada vez mais uma realidade. Pelo menos da minha experiência, eu sinto que os profissionais estão muito disponíveis para este trabalho e para esta articulação. Há aqui esta perspectiva deste psicanalista que há muitos anos trabalha com jovens com consumos, e portanto que esta perspectiva de que cada geração possui a sua história, as suas dificuldades, o direito a receber o apoio e a intervenção, e que cada geração tem um lugar, não é? A saúde mental de uma não deve existir em detrimento da saúde mental de outra. Portanto, esta possibilidade de fazer este corte da transgeracionalidade que existe em muitos destes ciclos de comportamentos, não é? E desta transgeracionalidade familiar que todos nós vamos assistindo. E, portanto, ter em conta que estes diversos atores, os interlocutores que atuam no sistema, seja ele o mais macro ou mais micro, e esta união entre as várias forças pode permitir ultrapassar os desafios que a família ou que as famílias com os quais se vão deparando. Também ter em conta, não é, que o trabalho em rede não é estático, é um tecido vivo, cujas capacidades de resposta se alimentam principalmente de situações clínicas difíceis e que os levam a transformar-se e a desenvolver-se. E esta possibilidade de transformação é alguma coisa que podemos e devemos ter em linha de conta, não é? Este desenho, esta imagem é muito conhecida, é de um artista de rua que é o Banksy, e aqui não se vê, mas está ali no final que há sempre esperança no nosso caminho, e enquanto nós tivermos esta esperança podemos continuar este caminho de perceber que é possível ajudar e apoiar tanto as famílias como os jovens, não é? É desta articulação do sistema judicial com um pensamento terapêutico ou psicoterapêutico, isto adequando a cada realidade, não é? Portanto, há aqui o lugar da responsabilidade, não é? Ao nosso lugar, nós apoiamos, nós não salvamos. Eu acho que isto é alguma coisa que devemos ter muito presente, mas nós caminhamos com estas pessoas e caminhamos uns com os outros. E, portanto, é desta compreensão sobre a subjetividade dos jovens e das famílias, das suas defesas, da sua história, dos seus momentos de trauma, os lutos que muitas vezes são indizíveis, tanto para os jovens como para as famílias, mas é esta compreensão que nos vai permitindo caminhar a par com todos estes atores. E, portanto, é também com isto que conseguimos ir definindo o tipo de intervenção terapêutica que podemos levar a cabo em cada situação, com cada família, com cada jovem, sendo certo que é através desta relação que vamos construindo ou co-construindo com todas as pessoas. E aqui em forma de agradecimento e de conclusão, partilho convosco. A semana passada assisti a uma conferência muito interessante
aqui desta área da ligação do acolhimento residencial com a psicoterapia e com a psicanálise. E houve uma colega que trouxe aqui este pensamento que eu não conhecia e que partilho também convosco, porque acho que nos pode ajudar a ter este lugar de esperança, não é? Que é, assim como a arquitetura, quando faz a reabilitação dos edifícios, começa pelo telhado, se calhar nós também podemos olhar para este trabalho que vamos desenvolvendo e perceber que começar pelo telhado não é começar pelo fim, mas antes começar pelo presente, não é? Pelo aqui e pelo agora. E que, portanto, isto é possível irmos trilhando em conjunto com todas as pessoas e com todos os atores este nosso trabalho, esta nossa visão e tanto melhor possamos acrescentar qualquer coisa na vida de cada um. Muito obrigada e estou disponível para aquilo que considerarem. Obrigada, doutora Rita. Obrigada a todas as oradoras. Foi riquíssimo todas as intervenções e acho que até acabaram por ter pontos muito se relacionarem umas com as outras. Acho que foi muito positivo. Eu deixaria agora, parece-me que no chat há aqui uma questão que foi levantada, mas desafio-vos também a poderem, quem quiser, assinalar com a mão no ar, se quiserem fazer mesmo uma pergunta para abrirmos o microfone e terem este espaço. Eu sei que já vamos nas 11h34, mas com certeza que ainda há aqui um bocadinho, algum espaço para algumas questões. Podem assinalar com a mão no ar, quem quiser participar com alguma intervenção ou alguma questão às oradoras. Irene, Enquanto só isso, aqui ia sim. só referir que algumas questões foram sendo respondidas diretamente aos participantes, questões mais privadas, digamos assim, e, portanto as questões estão a ser todas respondidas diretamente. Em relação há aqui uma questão que eventualmente pode ser transversal, que tem a ver com e que eu passava a referir, portanto a videoconferência está a ser gravada e vai ser colocada no canal YouTube do ICAD e no site do ICAD e, portanto, ao acederem à gravação também podem aceder, obviamente, às apresentações que estão aqui a ser feitas e podem visualizá-las de novo. Portanto, era só esta questão que eu gostava só de clarificar para ficar arrumada. Peço desculpa, doutora Alcina, temos aqui uma senhora, Inês Santos, que pediu a palavra, vou-lhe abrir o microfone, está bem? Claro, claro. Irene. Inês, já pode tentar, por favor? Bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir. Se Sim? quiser dizer o seu Ok. nome e de onde vem, agradecíamos. Certo, eu chamo-me Inês Santos, estou a realizar um estágio profissional para a Ordem dos Psicólogos. Estou integrada numa equipa de tratamento Lisboa Oriental. Conheço aqui pelo menos uma cara das oradoras, que é a doutora Rita Pereira. Gostaria, antes de mais, não tomando muito tempo, mas naturalmente gostaria de agradecer. É sempre um privilégio para mim poder assistir a estes webinars e também as vossas ofertas formativas. Para mim tem sido muito enriquecedor enquanto estagiária. E se me permitem, gostaria que eu penso que não esteja aqui presente agora, mas deixo aqui o meu agradecimento ao Dr. João Golão, com quem já conversei e me disse se algum dia nos cruzássemos, portanto aqui estou eu e gostaria de dar aqui um forte agradecimento. A par disto, a minha questão, que no fundo é transversal a todas as oradoras, que é, eu uma vez por mês tenho supervisão no âmbito da consulta de jovem, tenho partilhado e obtido informações muito interessantes neste âmbito, jovens que estão integrados em centros de acolhimento e centros educativos, como é aqui a grande temática de hoje. E na altura levantei uma questão e gostaria de partilhar aqui com as oradoras, que foi, a dada altura pensei, se temos em Portugal muito ou pouca formação para técnicos que estão integrados nos centros de acolhimento.
porque um aspecto que eu partilhei foi trabalhar com estes jovens, acredito que seja altamente desafiante, pelos contextos de onde provêm, pelas experiências que eles têm, pela própria postura com que eles se apresentam. E na altura partilho aqui também que acredito que para alguns técnicos seja difícil e complexo trabalhar com estes jovens e que por vezes, e esta foi a minha verdadeira partilha, a abordagem dos técnicos poderá não ir ao encontro dos objetivos dos próprios técnicos e dos próprios centros, não é? Porque por vezes uma postura se calhar mais rígida, mais autoritária, que pode ser nada mais do que um mecanismo de defesa, também do próprio técnico, pode não ser compatível depois com o objetivo que quer atingir. E a minha questão é se nós temos formação neste âmbito, pelo desafio que isto acarreta, atendendo a tudo o que foi partilhado ao longo deste webinar. Obrigada. Obrigada, Irene. Não sei quem é que quer dirigir esta questão. Parece-me que é uma questão mesmo transversal. Qualquer uma das oradoras poderá aqui, querendo, poder aqui responder à Inês. Em termos de prevenção, posso dar um olhar daquilo que tem sido a intervenção nesta área em alguns contextos. Pode não ser uma realidade nacional, mas tenho a noção que em termos nacionais vai acontecendo em diferentes contextos. A formação para os técnicos das equipas tutelar educativa, a formação, e tivemos o projeto, por exemplo, Casa Pia de Lisboa, com a formação aos técnicos dos centros de acolhimento, a formação também, em alguns contextos, também para os colegas dos centros educativos, vai acontecendo. A questão, penso eu, é a rotatividade dos técnicos. Há muita rotatividade dos técnicos também nos centros de acolhimento de jovens. Já nem falo só dos centros educativos e que implica necessariamente uma continuidade constante de formação e de atualização. E está previsto, depois Irene poderás falar do trabalho com o âmbito da promoção e proteção que o ICAT prevê também dar novamente formação neste âmbito, mas essencialmente é o que me parece ser importante dizer. No âmbito dos comportamentos aditivos e a intervenção nesta área mais concreta. Na direção temos sempre formação, sim, é uma formação contínua, há sempre formação. Claro que temos, como viram, muitas áreas para trabalhar, precisávamos de mais formação, de facto, no contexto do abuso de substâncias ilícitas, isso sim. E nomeadamente nas questões do jogo que estão a começar a aparecer a pouco e pouco, não é? E de facto aí precisávamos um pouco mais de formação para os técnicos. Mas vai existindo, sim, vai sempre existir de formação, de facto. Não sei se mais alguma pessoa quer participar. Irene, peço Sim. desculpa, mas neste momento, face ao tempo que temos, também acho que já não há disponibilidade para mais, mas também não temos mais nenhum participante. Pronto, isto foram participações muito esclarecedoras, não é? De facto, há aqui uma. Bem, eu da minha parte agradeço muito a oportunidade de ter participado nesta videoconferência, foi muito enriquecedor, gostei imenso de ouvir todas as nossas oradoras e agradeço o convite e despeço-me. Muito obrigada. Obrigada, Irene. Nós é que agradecemos. Passava, se calhar, aqui a palavra ao Dr. Golão para algum comentário e palavras finais. Dr. Golão. Obrigado, Alcina. Palavras para quê? Foi, de facto, houve intervenções excelentes. Eu queria agradecer a referência da Inês e dizer que uma das nossas preocupações tem muito a ver, e isto é um dos ganhos que temos com a recriação de um serviço, com a capacidade de desenhar as políticas e de as executar no terreno, é também a reconstituição de uma massa crítica e do desenvolvimento de um esforço formativo
em que estamos também muito empenhados. A Inês falava do eventual déficit de formação dos técnicos que lidam com pessoas nesta situação. Eu, se calhar, falava também, ficou claro que, eu costumo dizer isto, é quase um lugar comum, mas as pessoas normalmente têm determinado tipo de comportamento, utilizam determinadas substâncias por um de dois motivos: ou para potenciar o prazer ou para aliviar o desprazer. E aqui nesta população parece claro que a busca do alívio do desprazer é o grande driver, digamos assim, deste tipo de comportamentos. E se calhar, mais do que a formação, nós temos que pensar também no tipo de respostas que temos para dar a estas pessoas. Estamos a falar de jovens, estamos a falar de pessoas, e gostei daquela metáfora do telhado. Nós temos que atuar com as pessoas como estão, no estado em que estão, mas na perspectiva de que têm um futuro à sua frente e de que se calhar estão muito a tempo de infletir os seus comportamentos e sobretudo, de que possamos intervir no sentido de alterar os seus sentimentos perante a vida, as suas experiências mais ou menos traumáticas e ajudá-las a preparar um futuro menos marcado por essas experiências. E aí são as tais respostas, não só ao nível da formação dos nossos profissionais, mas do que é que eles têm para oferecer, ou o que é que a sociedade tem para oferecer. E penso que essa é a grande preocupação. E pronto, não me quero alongar mais, mas gostava de agradecer e referir, de facto, o excelente nível das comunicações, foram todas elas muito boas e muito complementares. Agradecer, portanto, a todas as pessoas que apresentaram, também à nossa moderadora, e devolver a Alcina para fechar, e para agradecer também a organização desta videoconferência. Está nos nossos planos ir mantendo, digamos, com alguma regularidade estas iniciativas. Acho que há já uma próxima agendada. Deixar para a Alcina esse anúncio. Da minha parte, muito obrigado a todos. Obrigado a todos os preletores e a todos os 245 participantes. Ficamos muito contentes pela enorme adesão que estas iniciativas têm tido e esperamos contribuir também para a tal formação tão necessária para os nossos profissionais, para os profissionais que operam nesta área. Obrigado, bom dia, boa semana a todos. Obrigada. 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 A Alcina está sem som, exato. A Alcina está sem som. Ok. Já tinha som, entretanto, vou tentar ativar novamente. Experimenta agora, Alcina. Não. Alcina, já tem? Já tenho. Também, já tem. Podíamos passar sem esta parte. Era só mesmo para acrescentar que a próxima videoconferência será no dia 11 de março. Não sei se o Dr. Galão referiu, mas eu tive aqui cortes na rede sobre será sobre o estigma no consumo de drogas nas mulheres. Estejam atentos, nós iremos enviar o anúncio e obrigada a todos, foi um prazer estar aqui, obrigada aos aos intervenientes, às nossas colegas, à Irene pela moderação, foi um gosto, obrigada. Obrigada e um bom dia. Obrigado a todos. Obrigada. 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 Bom dia.